Olá, vamos gravar a terceira parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos, do dia 21/5, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. E nós estamos no item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. Já abordamos até a questão 944A, mas eu vou pedir licença agora para fazer um comentário sobre o tema suicídio que nós estamos abordando. Certa feita me foi passado um desafio de falar para um grupo de pessoas sobre esse tema. Mas o problema é que era um grupo grande e ali tinha muitas pessoas que tinham vínculos afetivos, mães, irmãos, de pessoas que haviam cometido suicídio. E que, portanto, era um tema espinhoso, não é? Porque iríamos abordar questões que falariam diretamente ao sentimento dessas pessoas. E eu já tinha dado aula, falado sobre esse assunto, mas quando me deparei com aquele público, né, na preparação, sabia que enfrentaria essa situação, eu busquei inspiração, orei muito para que pudesse achar uma forma de falar do suicídio sem mostrar para aquelas pessoas um lado muito sombrio. E a espiritualidade não nos falta, né? Quando nós buscamos o amparo, ela sempre nos auxilia, sabendo das nossas inúmeras limitações. E numa das inspirações me veio à cabeça, né, a instrução do Espírito para que eu reassistisse o filme A Vida é Bela. E eu pensei, estou querendo preparar a aula do suicídio e eles ficam me indicando o filme, né? Mas tudo bem. E eu não vi nenhuma ponte até do filme com aquilo que eu havia pedido. Um momento. E eu então fui assistir. Não sei se vocês já assistiram, né? Fui reassistir esse filme. E aí eu entendi o recado. Roberto Benigni, gênio, cineasta italiano, né? Escreve, aliás, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, concorreu com um filme brasileiro, Central do Brasil, né, naquele ano, e os brasileiros ficaram um pouco com dor de cotovelo porque não ganhamos, mas o filme realmente é impagável, é muito bom. Roberto Benigni consegue fazer piada com o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele faz uma comédia de um campo de concentração. Ora, se há alguma coisa que a humanidade fez de ruim, de tudo que ela já fez de ruim, campo de concentração é o pior. Lá tem tudo. Lá tem fome, lá tem violência sexual, lá tem violência de todos os outros tipos, lá tem frio, lá tem doença, lá tem todas as necessidades básicas do ser humano não sendo atendidas, a morte de maneira cruel. É o que há de pior. Como é que alguém consegue fazer comédia com um tema desse? E aí então eu pensei, dá pra gente brincar com o tema suicídio, não é? Dá pra gente ser leve com o tema suicídio. E comecei então a explanação perguntando para o público, e agora eu faço essas perguntas para vocês também. Alguém aqui já comeu além da conta algum dia? Ou fez um regime que ficava sem comer, né, muitas horas, né, radical? Alguém já deixou de fazer exercício regularmente como todos devemos fazer? Ou alguém já exagerou na prática dos exercícios? E aí nós poderíamos continuar como eu fiz no dia, com várias perguntas dessa. E sabe qual é a reação do público? Todos riem e se identificam. Ah, já. E quando tem almoço de Natal ou de domingo, ou quando não é sempre, né? E as pessoas começam a se identificar com aqueles exageros, para mais ou para menos, que já cometeram uma série de vezes ao longo da vida. Eu me identifico, talvez você se identifique com muitos deles também. E aí, depois de ter feito o público rir das próprias mazelas, não é? Porque nos identificamos com aquelas situações, eu então disse: portanto, todos nós somos suicidas. E aí as pessoas, sim, por quê?
Se lembrem de André Luiz, quando chega, né, ao mundo espiritual depois do desencarne, ele passa por um período equivalente aqui na Terra a cerca de 9 anos, em região de sofrimento. E uma das acusações que a consciência lhe fazia era de que ele era um suicida. E ele negava, ele falava, mas eu não me matei, não é possível, por que eu ouço essa voz me dizendo que eu sou um suicida? E aí então, depois de resgatado para a cidade de Nosso Lar, já no hospital, ele começa a entender através das explicações dos mentores. Ele era médico e, sendo médico, conhecendo todas as coisas que os excessos poderiam provocar, ele mesmo assim continuou cometendo excessos. Então ele abreviou a sua existência terrena por conta desses exageros, desses excessos. Dizendo isso, nós já tiramos das costas, né, daquelas pessoas, daqueles parentes que tiveram seus entes queridos desencarnando através do suicídio, o peso de que eles são os únicos, porque nós ainda somos suicidas. É um suicídio indireto, cometemos aos poucos, né? Tem até uma camiseta, também uma piadinha, eu já vi isso escrito numa camiseta. Dizem que beber, ou dizem que fumar, eu nem me lembro, mata aos poucos. Tudo bem, eu não tenho pressa de morrer, né? Ou seja, a pessoa está assumindo, sou um suicida indireto, não é? Muitos de nós teremos problemas ao chegar ao mundo espiritual por conta de termos encurtado a nossa existência terrena pelos excessos para mais ou para menos que fizemos. Não fizemos o tratamento médico, não procuramos o médico. Ah, mas eu nem sabia que eu estava doente. Sim, mas você fez regularmente. Ah, não, nem procurava o médico porque vai que ele descobria alguma coisa. Pois é, mas tinha a possibilidade de fazer isso, não fez. Então, olha só como é interessante. Somos ainda suicidas. Não tratamos bem, muitas vezes, o corpo que recebemos. Arcaremos, claro, com as consequências disso. E teremos a possibilidade, sempre, de recomeçar, de fazer direito, de nos aprimorar. Também podemos cometer suicídio intelectual, não é? Não aproveitando todas as oportunidades. Podemos cometer suicídio emocional, não trabalhando as nossas emoções e permitindo que elas despejem toxinas no nosso organismo e dessa maneira encurtem também o nosso período de estada no mundo dos encarnados. Será que todos já tínhamos refletido o suficiente sobre isso? Será que nós pensamos no suicídio de maneira clássica como o único possível? Não. E eu tomei a liberdade de aprofundar essa questão com vocês, porque é o que nós devemos fazer ao estudar a doutrina espírita. Não ficarmos na superfície, não vermos só a pergunta e a resposta de maneira textual. Nós precisamos buscar o espírito da mensagem. Precisamos, de alguma maneira, entendermos a profundidade. Seguramente, quando estivermos lendo e estudando o Livro dos Espíritos, daqui 500 anos, 2, 3, 4 encarnações para frente, nós entenderemos coisas que hoje ainda não damos conta. Não é assim para o Evangelho do Cristo. Hoje a gente tem uma compreensão que provavelmente nós, ou com certeza nós, em encarnações anteriores, adeptos de outras religiões cristãs, não tínhamos. Digo mais, nessa encarnação mesmo, nessa vida atual, possivelmente muitos de nós não entendíamos o Evangelho do Cristo até começarmos a estudar a doutrina espírita, mesmo achando que já entendíamos. E agora achamos que entendemos, mais ou menos, né? Precisamos continuar estudando, bem para menos do que para mais, né? Mas já temos sim melhor noção daquilo que o Cristo espera de nós, e a doutrina espírita é um farol para nossa compreensão. Eu agradeço a compreensão
né? Acho que hoje trabalhei um tema importante, porque não diz respeito só a nós, mas às pessoas que nos rodeiam também, e nós precisamos sempre estudar. Um abraço a todos.